E a produção industrial brasileira registrou uma queda de 0,6% em abril. Esse resultado ocorre depois de uma alta de 1% no mês anterior. De acordo com o IBGE, que divulgou hoje os dados da pesquisa industrial mensal, com esses resultados, a indústria ainda está 2% abaixo do nível pré-pandemia. Sobre esses números, nós vamos conversar a partir de agora com o economista e professor Hugo Garbi, a quem eu agradeço demais pela participação. Professor, seja muito bem-vindo. Olá, Daniel, boa noite. Obrigado mais uma vez pelo convite. Pois é, professor, como avaliou esse resultado? Uma queda de 0,6% da produção industrial em abril, só que no mês anterior, crescimento de 1%, que dá para explicar esse recuo. Tem o dedo do governo ou fatores externos foram determinantes? Olha, Daniel, a produção industrial, ela ganhou força, né? Se a gente for analisar a partir de dezembro do ano passado, dezembro, janeiro, os últimos 5, 6 meses, a produção industrial ela ganhou uma força até inesperada em termos econômicos, que fez com que a economia brasileira tivesse uma reação importante. O fato é que, se a gente for analisar grande parte da força motriz, né, da produção industrial no Brasil e no mundo, são as famílias, né? Ou seja, hoje a gente ainda tem no Brasil um resquício do período pós-pandêmico. A gente não pode deixar de mencionar que nós temos um desemprego bastante alto, né? Temos quase 9 milhões de desempregados. Então, o poder de consumo das famílias, que é uma variável importante para a produção industrial, ainda está abaixo do nível adequado. Esse é um fator que é bastante relevante para a produção industrial no Brasil. Então, é natural que que nós tenhamos uma perda de força, né, no consumo, né, as famílias, por conta, naturalmente, do poder de consumo do desemprego, uma perda de força, não só nesse mês, né, no último mês, mas também nos próximos meses. Professor, como o senhor tem avaliado a gestão do governo Lula, especialmente em relação à indústria? Porque Lula e o vice Geraldo Alckmin defendem um processo de reindustrialização. Na semana passada, inclusive, o governo chegou a adiantar medidas de incentivo à indústria automobilística, redução de impostos para carros que custam até R$120 mil, mas também há estudos para ampliar esse projeto para caminhões. Redução de impostos, especialmente para a indústria automobilística, tende a ajudar o setor, muito provavelmente, mas dá para esperar impactos importantes, por exemplo, no PIB? Olha, a função do governo de países desenvolvidos, né, países que deram certo em termos econômicos, não é intervir diretamente na economia. Né? A função do governo em países desenvolvidos é que o governo crie um ambiente econômico para que as empresas gerem emprego e renda. E isso, infelizmente, o governo atual não vem fazendo. Você gerar um benefício fiscal por 4, 5 meses, que é a pretensão do governo, não é efetivo, de forma geral. Então, eu acho que o governo ele tem que mudar um pouco a estratégia, né, no sentido de criar um ambiente econômico para que gere emprego e renda para a população, e aí sim, a população, né, brasileira tenha condições de consumo e pressionar ainda mais, né, ou seja, o consumo e a produção industrial. A economia ela tem um ciclo natural que tem que ser entendido pelo governo e aí sim fazer com que a economia cresça de forma mais pujante. Mas até aqui o governo tem, de forma até inversa, né, gerado uma insegurança jurídica com políticas controversas, políticas não ortodoxas, muito parecida com o que está acontecendo na Argentina. Existe uma rivalidade política entre o governo e o Banco Central que não é saudável para a economia. Né? O investidor estrangeiro olha esse ambiente político e fica esperando, né, para ver o que vai acontecer e acaba não gerando mais emprego, acaba postergando investimentos. Isso é ruim para a economia. Né? Então, acho que existe uma variável importante que é a segurança jurídica e o posicionamento do governo para que tenha um ambiente político e econômico para mais geração de emprego e renda. Isso não está acontecendo. O que a gente espera é que no segundo semestre, pelo menos, nós tenhamos uma mudança de posição do governo e aí sim uma maior força para a produção industrial no Brasil.
Pois é, análise muito oportuna, viu, professor? Agora, não lhe parece que o governo vai na contramão daquilo, inclusive, que estava pregando com o próprio arcabouço fiscal, a necessidade de ter dinheiro, conseguir recursos para conseguir cumprir tantas promessas que foram feitas na campanha eleitoral? O arcabouço, muito provavelmente, deve afrouxar algumas regras para que o governo possa, eventualmente, gastar mais, mas essa desoneração de um setor acaba indo na contramão daquilo que pregava o próprio governo, né? Não, perfeito. Eu acho que quando a gente analisa, né, o arcabouço fiscal, gera uma frustração, né, principalmente para aqueles como eu que esperavam uma mudança na estrutura tributária brasileira. Então, hoje a gente tem no arcabouço fiscal mais do mesmo, né? Nós temos dentro do planejamento do arcabouço fiscal mais de 30 exceções, né? Ou seja, um plano econômico que tem mais de 30 exceções, ele não é um plano, né? Ou seja, na verdade, gera mais insegurança jurídica e econômica ainda quando você tem tantas exceções assim. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é paradoxal, né? Você falar que vai mudar a estrutura tributária brasileira, aí você dá a isenção aqui para um setor e aumenta imposto no outro, ou seja, o próprio mercado ele não conseguiu entender ainda onde o governo quer chegar com essas isenções e aumentos de impostos, né? Então, precisa ter um planejamento mais claro, mais objetivo, mais ortodoxo, né? Com base na literatura, não é um negócio empírico, né? A economia não é empírica, né? Que você acorda e acha que vai funcionar, ou seja, precisa ter um consenso entre governo, mercado, técnico, né? Para que realmente funcione esse planejamento econômico. Pois é, professor, retomando aquela proposta do governo de redução de tributos para a indústria automobilística, com o objetivo de diminuir os preços dos carros populares, que não são mais tão populares assim, já que essa medida deve abarcar carros que custam até R$120 mil. O que é possível falar sobre o momento desse anúncio? Porque foi feita uma apresentação, só que a medida não entrou em vigor no dia seguinte. Na verdade, o governo iria concluir o projeto. Aí, naturalmente, quem tinha a intenção de comprar um veículo falou, opa, peraí, eu vou esperar mais algumas semanas, porque muito provavelmente eu vou conseguir comprar um carro R$10 mil mais barato. Isso congelou, paralisou o mercado de veículos 0 quilômetro. Foi um erro de estratégia do governo, não? Tem muitos erros aí, Daniel, que até são erros, infelizmente, né? Nós, economistas, nós torcemos sempre naturalmente para o melhor do país e para que o país tenha cada vez mais desenvolvimento e crescimento econômico. Mas, infelizmente nós tivemos erros elementares, crassos, né, nesse sentido. O primeiro ponto é o seguinte: o governo ele vai isentar tributos federais. O que são tributos federais? Hoje, vamos fazer uma conta rápida aqui, um carro popular de entrada ele custa R$60 mil no Brasil. A renda média da população é R$1.500 a R$2.000, a renda média da população brasileira. Então, um carro de R$60 mil por uma renda média de R$2.000 ainda é muito caro. Se o governo isentar todos os tributos federais, ele pode isentar no máximo 10%, né, do valor do carro, ou seja, um carro de R$60 mil ele vai chegar em R$54 mil, que ainda é muito caro, né? Ou seja, um veículo no Brasil hoje ele tem de 40% a 50% de imposto total, né? Então assim, é uma medida que não vai ainda ajudar muito a população média do Brasil, que tem uma renda muito baixa. Então, eu acho que o caminho ele é errado. Você precisa primeiro mudar a estrutura econômica brasileira para que essa população tenha uma renda maior, para que ela consiga realmente ter uma renda maior e comprar um veículo com mais facilidade. Outro ponto, essa pessoa ela vai financiar um veículo, né? Ou seja, nós temos hoje uma taxa de juros mais alta no Brasil, mas uma taxa necessária, que é importante salientar, mas o spread bancário no Brasil ele é muito alto.
né? Então, essa estrutura com mais concorrência bancária, isso que o governo precisa pensar, um planejamento de longo prazo, não é um tiro curto, né? A gente precisa ter mais políticas de Estado, né, que são políticas de longo prazo, do que políticas de governo, que são políticas de 4 anos para ganhar voto. Então, acho que essa é uma análise crítica importante, saudável, né, em prol em benefício do povo brasileiro. Pois é, perspectivas econômicas puxando pela situação da indústria aqui no país. Agora, professor Hugo Garbi, alguns economistas e até integrantes do setor industrial entendem que o crescimento do setor não passa somente por incentivos e redução de impostos, mas também por investimentos em infraestrutura. O senhor entende dessa forma? Quais são as maiores demandas e gargalos do setor industrial? Pois é, eu acho que esse é um ponto importantíssimo para o Brasil, porque, veja, foi anunciado, né, o PIB, acabamos de anunciar o PIB, né, houve um crescimento, e do PIB brasileiro, quase 1/3 é o agronegócio. Né, contra fatos, né, ou seja, o agronegócio ele é importantíssimo no Brasil. Nós somos um dos maiores exportadores de soja, um dos maiores exportadores de milho, né, ou seja, grãos, a gente, enfim, sempre está ali entre os 4, 5 maiores exportadores do mundo, só que a gente não tem infraestrutura suficiente para poder escoar tudo isso e armazenar tudo isso. Então, se o Brasil investisse mais na infraestrutura para transportar esses grãos, para armazenar esses grãos, mais portos para poder exportar e para poder importar, né, ou seja, seria fenomenal, ou seja, seria importantíssimo para o desenvolvimento e para o crescimento da economia brasileira. Então, são essas políticas que são importantes no médio e no longo prazo para que nós tenhamos, sim, o tão sonhado crescimento, desenvolvimento econômico e também incremento da renda média do brasileiro. A renda média do brasileiro ainda é muito baixa. Né? Se a gente for transformar em dólar, apesar do dólar ter um nível um pouco maior hoje em dia, o brasileiro ele ganha em torno de 300 a 400 dólares por mês. Né? Se a gente for comparar com outros países também emergentes, mas também desenvolvidos, se a gente for comparar com a Ásia, Coreia do Sul, Singapura, 1.500 dólares. Então a gente tem que aumentar essa renda média. Não existe, uma frase que eu gosto muito em termos econômicos, não existe almoço grátis, nada é fácil. Então a gente precisa realmente partir para o que vai fazer efeito no médio e longo prazo no desenvolvimento e crescimento econômico da economia brasileira. Pois é, professor, claro, a gente tem tocado em pontos importantes em relação ao setor industrial, mas a economia brasileira. O senhor mencionou há pouco uma certa decepção em relação ao texto apresentado do arcabouço fiscal, que ainda será apreciado pelo Senado Federal, ou seja, o Senado poderá promover mudanças. Mas, rapidamente, para encerrar, também gostaria de escutá-lo acerca do projeto da reforma tributária. Muito provavelmente, o grupo de trabalho que se debruçou sobre o tema deve apresentar esse boneco, pelo menos as informações preliminares do projeto que foi aglutinado, já que tinham 2 PECs sendo discutidas nesse grupo de trabalho. Queria escutá-lo, o que o senhor espera, o que é possível que nós tenhamos com esse projeto de reforma tributária, professor? Olha, Daniel, esse é um ponto também que é fundamental para que nós tenhamos uma nova etapa econômica, uma nova fase no Brasil. Sem reforma tributária, o Brasil não tem como crescer e desenvolver. O que a gente chama popularmente de custo Brasil é o custo de transação que o Brasil tem. Nós somos um dos poucos países do mundo que tem um departamento inteiro nas empresas, né, de planejamento tributário. Isso é um negócio, é um custo que o Brasil carrega que os outros países desenvolvidos não têm. Então a gente precisa diminuir a quantidade de impostos, a gente precisa diminuir essas substituições tributárias, essas regras tributárias que muitas vezes o próprio tributarista, os especialistas ficam confusos. A tributação ela tem que ser simples. Essa simplificação ela precisa acontecer o mais rápido possível para que a gente consiga diminuir esse custo de transação das empresas, esse custo das empresas e repassar isso para o consumidor. Porque hoje nós temos um dos veículos mais caros do mundo,
Eletrodoméstico no Brasil é caríssimo, tecnologia é caríssimo. Ou seja, todos os produtos de tecnologia industriais, eles são muito caros. Por quê? Por conta desse custo de transação, essa carga, não só a carga tributária, mas a complexidade tributária. Para que nós tenhamos a possibilidade de avançar um degrau e nos tornarmos um país desenvolvido, a gente precisa passar a reforma tributária. É aquela história, né, professor? O Brasil poderia ganhar no volume e não na unidade, né? Assim como outros países, como os Estados Unidos, que o imposto é mais baixo, só que eles acabam movimentando muito mais a economia. Quero agradecer demais a participação do Hugo Garbi, professor de economia, sempre colaborando e contribuindo com a gente aqui na Jovem Pan News. Professor, grande abraço, boa noite, bom fim de semana e volte mais vezes. Muito obrigado, Daniel. Um grande abraço a todos vocês. Um ótimo final de semana. Até a próxima.